Olá, bom dia e a paz do Senhor, meus queridos juniores. É uma grande alegria poder estar aqui com vocês em mais essa manhã. Que maravilha, né? Que bênção estar aqui com vocês nesse mês tão propício, tão abençoado que é o nosso mês de jejum e oração. Falando nisso, como é que está sendo esse mês para você? Já anotou seus pedidos, já perguntou para os seus colegas, para sua família quais são os pedidos de orações dela? E você, já colocou os seus? E já tem colocado esse propósito nesse mês? Que possamos estar firmes nessa jornada. Amém? E eu já quero, assim, cumprimentar os nossos amados e queridos visitantes. Você é muito bem-vindo aqui. E eu vou te convidar, por favor, para que você coloque seu nome aí no chat, se você está assistindo, ou nos comentários também, tá bom? Me conta como que você veio parar aqui nessa aula, nesse canal. Ficamos muito felizes com a sua presença. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e programações do nosso canal e não esqueça de deixar o seu like, hein? Conto com você. E você que já é aluno ou aluna e são matriculados na EBD da ADME, não esqueça de colocar a sua presença no chat ou nos comentários, tá bom? Eu conto com a participação de todos vocês. Fiquem bem atentos, fiquem ligadinhos, separe papel, caneta, para vocês poderem notarem tudo que ouvirem nesta aula, ok? Vamos então iniciar esta aula com algo muito importante, que é a oração. Eu gostaria de convidar vocês a pegar o livreto de oração de vocês, se você tem. Se você não tem, na descrição do vídeo tem livreto de oração infantil para crianças ou vai aparecer na tela também, você pode acompanhar conosco. Vamos lá então? Hoje é dia 12 de setembro. Vamos ler então o Salmo 12, 6, que diz assim: as palavras do Senhor são puras. Isso quer dizer que a palavra de Deus, ela é pura, ela é verdadeira. A Bíblia é pura e verdadeira. Vamos orar então os Salmos, que diz assim: Senhor Deus, que possamos aprender mais e viver a Bíblia, pois ela é a tua palavra. Vamos orar pelas crianças também da Eritreia, que diz o seguinte: Senhor, proteja as crianças da Eritreia e suas famílias, libertas os pais que estão presos. Em nome de Jesus. Vamos fazer mais uma oração, mas agora a gente vai fazer oração por essa aula. E eu convido você a participar comigo. De onde você está, ore da sua casa, ore aí, vamos participar desse culto ao Senhor. Vamos lá então comigo? Senhor, meu Deus maravilhoso, nós te agradecemos por mais este dia, por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui, Senhor Deus, louvando o teu nome, aprendendo mais de ti. Eu te peço que o Senhor possa falar o coração de cada um que está assistindo essa aula, que o Senhor possa me conduzir, meu Pai, para que eu possa falar aquilo que cada um precisa ouvir e que tudo possa louvar e engrandecer o nome de Jesus Cristo. Em nome de teu amado Filho. Amém. Glória a Deus por isso. Bom, e normalmente, nesse tempo, nessa aula que a gente sempre faz, o que a gente faz? A gente ora, a gente cumprimenta todo mundo, né? E eu espero que você esteja ligado na aula. Se você acabou de chegar, por favor, já são pouco mais de 10 horas, já passa uma água no rosto, sabe? Acorde, espreguiça aí, porque a nossa aula já começou, já é hora de você estar ligadinho aí. Então, se você acabou de chegar, tá aí, o que está acontecendo, já vai colocando esse joinha no chat, já vai cumprimentando todo mundo, tá bom? A gente está de olho em você e que bom que você está aqui. Mas agora, meus amigos, vamos abrir nossa revista. A gente está falando aqui sobre as vitórias do povo de Deus nesse terceiro trimestre de 2021. Hoje nós estamos já na lição de número 11, que tem um título muito interessante. Fala sobre o exército que fugiu. Você acompanhou sua revista, fez atividade,
leu um pouquinho, acompanhou os versículos, gravou o seu textuário. Como é que tá aí? Tá em dia a sua lição? Não esqueçam do nota 10, hein? Vocês todos são alunos abençoados e tudo isso glorifica ao nosso Deus. Então, vamos lá para o nosso textuário. A gente chama de texto de ouro, o nosso memorizando. O nosso memorizando está lá em Salmo, capítulo 30, verso 11. E eu vou pedir para que você, de onde você está, você acompanhe comigo aí. Que diz o seguinte: acompanhe comigo assim. Tu mudaste o meu choro em dança alegre, afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. É um pouquinho maior, né? Alguns outros eram menores, outros eram maiores, mas vocês possuem uma mente muito abençoada, né? Que Deus deu a cada um de vocês. São espertos, são criativos e animados. Então, vamos repetir mais uma vez comigo? Vamos lá. Tu mudaste o meu choro em dança alegre. Afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Salmo 30, 11. Que bênção esse salmo. Você parou para pensar o que ele significa? O que será que esse salmo quer nos dizer? Parou para pensar? Se você tem uma ideia, coloque aí no chat. Coloque aí o que você acha que quer dizer esse salmo. Ou o que ele falou para você, ao seu coração, quando você foi gravar o seu textuário. Ou você que está aí, é um visitante e acabou de ouvir. Participa também, a gente quer te conhecer, tá bom? O que você acha? Eu vou falando e vocês vão colocando aí também no chat ou nos comentários. Esse versículo, ele é muito importante para a gente guardar, para a gente lembrar deles, principalmente em horas que a gente se encontra em um momento de dificuldade ou tristeza. Olha só que bonito esse verso. Porque Deus, Ele é o Deus do impossível. Deus é aquele que pode transformar o ambiente mais conflituoso, dificultoso, o ambiente em que há tristeza, em verdadeira alegria. Porque Deus é a verdadeira alegria. E esse é o nosso Deus. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Deus de Elias. O Deus de Moisés, o Deus de João Batista, o Deus de Pedro, o Deus de Paulo. Esse é o seu Deus, esse é o nosso Deus. E o nosso Deus é um Deus que faz coisas inimagináveis. É um Deus que pode transformar o momento em que você está triste em alegria. Ele está aqui e Ele também está aí com você. Ele é o Deus do impossível. E Ele age em favor do seu povo. Isso tem muito, mas muito a ver com a nossa história de hoje, que está maravilhosa. Mas antes de eu falar um pouquinho mais, de contar a história, dar uns spoilers aí para quem ainda não sabe da história, eu gostaria de convidar você a ofertar na casa de Deus. Esse é um momento muito importante, eu quero falar com vocês. Escuta aqui a tia Amanda, tá bom? A oferta, ela diz muito sobre o nosso coração. Porque quando ofertamos, nós mostramos gratidão a Deus. Pois é. Porque tudo que nós temos, juniores, foi o Senhor que nos deu. Cada coisa que temos foi o Senhor que nos proporcionou. Nada podemos ser, ou fazer, ou ter, se não for a mão de Deus sobre nós. Então, se tudo isso pertence a Deus, por que a gente também não devolve aquilo que já é dele? Então, que nesta manhã, neste dia, você possa ofertar ao Senhor com muita alegria, com inteireza de coração. Entendendo mesmo, de todo o coração, que a sua oferta vai abençoar o reino de Deus. A sua oferta é uma semente que você vai plantar, ela vai gerar muitas bênçãos. E olha só, nós
é que somos muito mais abençoados quando somos abençoadores do reino de Deus. Eu gostaria de contar com você. Caso você não possa ofertar pelos meios que aparecem na tela, pelo Pix ou pelo PicPay, ou pelos dados da conta bancária da igreja, você também pode trazer no culto à noite. Sim, no culto à noite, na tesouraria. Traga, separe uma ofertinha, um envelope, separe a sua oferta. Ou se você é um visitante, queira contribuir também, aí estão os meios, sintam-se à vontade, esse é um costume da nossa igreja. Ou se você quer nos fazer uma visita, você será muito bem-vindo. Fale conosco aí no chat ou nos comentários que a gente vai dar mais informações para você. Então, vamos ouvir um louvor, vamos ofertar e vamos louvar o Senhor com muita alegria. Amém? Glória a Deus pela sua vida, que abençoou, que contribuiu para o reino de Deus. Que Deus assim prospere a sua casa, a sua família. Amém? Bom, já que a gente já fez as nossas programações iniciais desta aula, está chegando e, na verdade, já chegou uma hora bem esperada, que eu amo essa parte, é a parte que a gente para ouvir a palavra de Deus. Pois é, né, gente? Então, a gente vai fazer a história um pouquinho diferente hoje. Normalmente, a tia Amanda sempre traz um vídeo narrado, com desenhos e coisas assim, não é verdade? Vocês que estão acompanhando aí, sabem como é que a tia Amanda traz a história. Mas hoje, a tia Amanda vai narrar aqui mesmo, ao vivo, para vocês a história. E eu gostaria que vocês, eu tenho um desafio para vocês. Vem desafio aí, prepara aí. Eu vou narrar a história aqui e eu desafio você, aluno ou aluna também, a narrar esse texto que eu vou ler também. E vocês podem fazer um vídeo, pode passar um áudio lá no grupo do WhatsApp dos juniores, que eu gostaria que vocês cumprissem esse desafio, pois teremos surpresas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos abrir a nossa Bíblia. No livro de 2 Reis, no segundo livro de Reis, eu não vou usar o devocional não, tá bom? Eu vou usar uma outra versão, que é a NVI, para a gente poder ler. 2 Reis, capítulo 7. Vamos lá. Onde que está Reis? Reis está lá antes de Crônicas, livros de Crônicas, tá bom? Você que lembra da música? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué de Samuel. Isso aí, você já achou qual que é, então. 2 Reis, capítulo 7. Vamos lá. Mas antes de ler, a gente tem que passar o contexto para vocês dessa história, juniores. E o que acontece? Aqui a gente está falando sobre o reino de Israel. E aqui, no reino de Israel, eles estavam passando por muitos problemas de dinheiro, muitos problemas de fome. Então, estava acontecendo algo terrível com o povo. E todos estavam, a palavra que eu posso dizer para vocês entenderem melhor, eles estavam na miséria.
tá bom? Então, um estava passando por muitas dificuldades. Mas por que estava assim? Porque Ben-Hadad, que é o rei da Síria, que ele é o rei do exército inimigo do povo de Israel, do povo de Deus, e ele colocou um exército ao redor da cidade de Samaria, onde estava o povo de Israel. E o que acontece? Naquele tempo, né, há muito tempo, eles construíam um muro, uma grande muralha ao redor das cidades para proteger a cidade dos exércitos inimigos. Entenderam bem? Então tá, vai anotando aí. E nisso, ao redor dessa cidade, tinha um grande exército muito forte, muito temível e poderoso, que era o exército dos sírios, que era o do rei Ben-Hadad. E nisso tudo, o povo era impedido de sair da cidade. Não tinha como sair da cidade porque o exército do rei da Síria, era muito grandioso, era muito numeroso. Então, eles foram impedidos de sair dali. E o que aconteceu? Aquele povo que não podia sair, ninguém podia entrar, como que eles iriam ir lá, comprar comida, plantar? Não tinha como. Por quê? Porque o povo sírio, ou melhor, o exército sírio estava ali, acampado ao redor da cidade de Samaria. E tudo isso que foi acontecendo, foi sobrando um pouquinho de comida. Só que um pouquinho de comida que sobrou na cidade estava sendo vendido por um preço assim enorme, estava muito, mas muito alto. E como as pessoas ali daquela cidade não estavam conseguindo trabalhar como antes, ou sair da cidade para poder assim plantar e outras coisas que iriam beneficiar a economia daquele lugar, as pessoas não tinham dinheiro também para poder comprar a comida que sobrou. Então, o povo ficou realmente numa miséria. E nisso, o rei Jorão, que era o rei de Israel, ele ficou muito furioso com um profeta bastante conhecido por vocês, que é o profeta Eliseu. Nisso tudo, crianças, o que aconteceu? O rei, ele falou que queria matar o profeta Eliseu. Olha só, ele estava tão assim injuriado, nervoso e falou que ia matar o profeta. O que o profeta tem a ver com isso? Ele não estava pensando bem, crianças. Olha só. Então, ele pediu para os seus soldados, para os seus servos irem buscar o profeta Eliseu. E na mesma hora, o profeta soube e falou aos líderes do povo de Israel. Ele falou que o rei tinha mandado matá-lo. Então, Eliseu ainda estava ali falando com o povo e o rei entrou muito furioso. Sabe quando a pessoa bate na porta do nada? Bateu na porta e saiu ali e foi entrando logo na casa de Eliseu para falar com ele muito, mas muito nervoso. E ele citou: Deus que permitiu esta desgraça? Então por que eu vou esperar algo bom dele? Olhem só o que o rei disse para Eliseu, falando de Deus, crianças. Mas olhem só, no capítulo 7, a resposta de Eliseu. Então disse Eliseu: ouçam só o que Eliseu disse. Escute o que o Senhor diz. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo, ou 7 quilos de cevada, por 1 barra de prata. Vocês ouviram a palavra que Eliseu disse ao rei? Mas olhem só. Porém, tinha lá um homem que era servo de Jorão, que era o rei de Israel. E ele não gostou muito do que o profeta Eliseu disse, não. Mas o profeta Eliseu disse em nome do Senhor, ou seja, era Deus usando Eliseu para falar aquilo com o rei. Mas ele
não acreditava nisso, não. Olhem só, ouçam só o que esse homem disse para o profeta. Ouçam só. Mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas no céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Disse o profeta então: com os seus próprios olhos, você vai ver isso acontecer. Mas não vai comer. Ouviram só o que o profeta disse. Tá vendo, crianças? Como é bom ser uma pessoa que está junto de Deus. Olhem só a diferença. Mas depois de tudo isso, desse episódio, eu vou aqui narrar para vocês o que aconteceu depois. A partir do versículo 3 do capítulo 7 de 2 Reis. Ouçam só o que diz a partir do versículo 3. Eu gostaria agora de ter um fundo musical. Vamos lá. Esse aí. Vamos lá? 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer, para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram ali prata, ouro e vestes e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos como por culpados agora. Pois vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: agora eu vos direi o que é o que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos desfaimados, por isso saíram do arraial, a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Vamos ler agora os versos de a partir do 16, que diz o seguinte: então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendiam um alqueire de flor de farinha por um siclo e 2 de cevada por um siclo, segundo a palavra do Senhor. Então dera o rei a guarda da porta do capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei se descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei: amanhã, a esta horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por um siclo, e 1 flor de farinha por um siclo à porta de Samaria. Vocês
prestaram bastante atenção nessa parte da leitura do texto, da narração do texto? Eu espero que sim, juniores. Mas ouçam só uma coisa. O que a gente pode assim aprender com essa história? Porque a gente escutou aqui, a gente leu a palavra de Deus, espero que vocês acompanharam muito bem comigo, porque vocês são alunos aplicados. Eu gostaria aqui de falar com vocês. O que a gente pode aprender com essa história. Primeira coisa que a gente deve aprender nessa história é que nós não devemos agir como o rei Jorão agiu. Vocês ouviram bem o que ele falou? Que Deus era culpado de tudo aquilo. Ele usou o nome de Deus em vão. Ele falou como se Deus fosse o causador daquilo que estava acontecendo com o povo. Mas vale lembrar uma coisa que Deus sempre falou aos seus. Ele disse: se obedecerem às minhas palavras, se seguirem os meus mandamentos, eu os abençoarei, eu estarei convosco. Mas o povo, infelizmente, ele estava no tempo que não estava se voltando para o Senhor, principalmente o rei Jorão. Mas ouçam só, o que Deus fez. Nisso tudo, juniores, prestem atenção. Depois de o rei falar aquilo e o profeta Eliseu ser usado por Deus para falar aquela palavra ao rei, para o povo, era como se fosse um aviso de Deus para o povo. Ei, não temam, não se apavorem, mas antes confiem em mim. Permaneçam, ouçam a minha voz. E é isso que estava dizendo aqui. Eliseu, ele foi um instrumento para falar para o povo, para ser a voz de Deus para o povo naquele tempo. Que Deus, ele apenas não é o Deus do impossível. Não é apenas o Deus que dá a vitória, mas ele dá a garantia da vitória. Como assim? O que quer dizer é que Deus apenas não promete a vitória para o seu povo, mas ele também diz que a gente precisa confiar que ele vai dar, porque a palavra de Deus é viva, é verdadeira e é eficaz. Muitos, talvez, ao ouvirem que o profeta Eliseu falou em nome do Senhor, não acreditaram ou duvidaram, porque o povo estava passando por algo terrível naquele tempo. Imagine só, se os supermercados fecharem, todos os mercados onde compramos comida fecharem. E aí, vai chegar um tempo que as compras da sua casa vai acabar. Para onde que você vai comprar? Outra coisa, imagine só se você não puder mais plantar, que a gente não puder mais colher. O que vai acontecer com a gente? Pois é, a gente vai morrer de fome, porque o alimento é necessário para a nossa sobrevivência. Foi assim que Deus criou. E esse povo estava numa situação assim, parecida. Eles não tinham para onde correr. E em vez de eles se voltarem para Deus, olharem para Deus, clamarem a Deus, eles fizeram um passo totalmente contrário. Eles fizeram coisas horríveis. E Deus não estava se agradando disso. Mas toda vez que existem momentos de calamidade, de miséria, de dor, de sofrimento, Deus sempre preserva os seus. Deus sempre preserva os seus filhos e filhas. Assim como ele preservou Eliseu e outros também do tempo dele. E Eliseu era um porta-voz de Deus. E assim ele disse, isso irá acontecer. Nessa mesma hora, mais ou menos, os sírios, e foi isso que o profeta Eliseu disse. Nessa mesma hora, vocês vão comprar comida no menor preço. Essa miséria vai acabar. Isso vai mudar. Essa história vai ficar diferente. E assim foi. E assim aconteceu como a gente leu.
Deus cumpriu a sua palavra. E Deus sempre cumpre a palavra dele. Porque a Bíblia fala que nem o tio e nem o Jota deixará de se cumprir das palavras do Senhor. Porque Deus é um Deus de verdade. Deus é um Deus de promessas. E Deus é um Deus de milagres. Deus é o Deus que dá vitória ao seu povo. Talvez você se encontre em algum momento de dificuldade na sua casa, na sua família, ou algum momento que você mesmo duvidou. Talvez como o rei Jorão ou como o servo do rei Jorão, que ele disse coisas horríveis a respeito do Senhor e do profeta. Mas eu quero te convocar neste dia para que você entregue os seus medos e anseios ao Senhor. Talvez você não lembre agora, mas faça essa reflexão. Anote aí no papel, algum lugar, quais são os maiores medos que você tem. Quais são as dificuldades que você encontra hoje. Coloque aí no papel quais são essas dificuldades, o que te assombra, o que te deixa triste, o que te deixa assim apavorado. Coloque aí no chat. Ou você anote também no papel, se você não queira se manifestar. Eu gostaria que você pudesse, de fato, depois que terminasse a ministração dessa história, que você orasse, entregasse ao Senhor seus anseios e medos. Pois Ele é o Deus que se preocupa com os seus. É o Deus que transforma a tristeza em grande alegria. Então, que não sejamos como esse servo do rei Jorão, que blasfemou, que duvidou de Deus. E nesse tempo que vivemos, juniores, vivemos um tempo de tanta incredulidade, das pessoas não acreditarem no poder de Deus, nas provisões de Deus, nas manifestações espirituais do Senhor. Mas eu quero fazer um convite para você também. Para que você peça ao Senhor para que preserve o seu coração, para que você creia que Deus é um Deus que opera hoje também. Ele operou no passado e Ele opera hoje. Ele é o Deus que opera. É o Deus que se faz presente. É um Deus real, único e verdadeiro. Então, jogue fora todo o medo que você tem, talvez as dúvidas que você tem sobre Deus. Repreende nisso no nome de Jesus. E peça para que Deus conserve o seu coração confiante no Senhor, pois Ele é o Deus de todas as coisas. É o Deus que tudo faz, que tudo pode, que tudo criou pelo poder da sua palavra. Então, depois disso tudo, nós aprendemos que nós devemos, em vez de blasfemar, em vez de duvidar, devemos confiar na palavra de Deus e na vitória que está nas mãos do Senhor. E outra coisa muito importante que a gente pode aprender, que para mim fecha essa história com uma chave de ouro que a gente deve guardar no nosso coração, na nossa mente, é o que esses 4 leprosos nos ensinam, que foi citado. Que eles estavam na porta ali de Samaria, e os leprosos era uma doença que não tinha cura, hoje nós temos tratamento. E eles ficavam afastados das pessoas, porque era uma doença contagiosa. Então, eles tomaram aquela decisão, né? Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. Se a gente for para o exército da Síria, a gente pode viver ou pode morrer. Então, eles decidiram ir para onde estavam os acampamentos do exército da Síria. E, indo para lá, eles ficaram surpresos com o que viram. Porque eles não viram ninguém, nem voz nenhuma. E o que falou? É que Deus fez com que, a maneira que eles estavam indo, é que os sírios, olhem só que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, ouvissem um som de um grande exército de cavalos, de grande coisa. Imagine só um som de uma guerra. Ouçam só, mais ou menos como é que é um som de cavalos, de espadas. Ouçam só. É mais ou menos assim. Só que nesse som que vocês ouviram, era como se fosse uma guerra. Eram dois povos lutando. Só que ali não teve a luta.
o que ocorreu ali foi que Deus fez um grande milagre, uma grande provisão ele trouxe. Porque só os sírios ouviram, Deus colocou com que eles ouvissem um grande exército vindo, com grandes poderes bélicos, de armamento que a gente chama. Então, ele achou que o rei de Israel tinha se juntado com outros reinos para derrotar. Então, ficaria mais difícil dos sírios lutarem contra 3 reinos, vamos dizer assim. Então, quando eles chegaram, eles foram logo em uma das barracas, das tendas, e comeram, e pegaram algumas coisas e esconderam. E foram ali aproveitando da comida, que eles estavam há muito tempo com fome. Eles estavam na miséria, quase morrendo. Praticamente mortos, mas se alimentaram, saciaram e pensaram o seguinte, eles precisaram se esconder, mas depois pensaram, ué, a gente está aqui na boa, comendo do bom e do melhor, olha tudo que temos, está errado se a gente ficar aqui comendo do bom e não falando ao rei, ao povo que está na miséria, que está sofrendo, sem nada. Vamos lá então. E eles foram avisar ao rei. E assim, através desse aviso, trouxe uma grande salvação para o povo de Israel que estava perecendo na miséria. Sabe o que a gente aprende com isso, juniores? É que cada um de nós, um dia que não estão, que estão longe de Deus, vivíamos na miséria do pecado, na fome que todo ser humano tem por algo que somente Deus pode preencher na nossa alma. Todos nós vivíamos na miséria. Mas o que aconteceu é que, assim como Deus enviou essa provisão, esse alimento para aqueles leprosos, Deus enviou o seu Filho, que ele é o pão vivo que desceu do céu, é o alimento que a nossa alma precisa, que vai matar a nossa fome, que vai matar a miséria do pecado. E foi isso que Deus fez. E depois daqueles homens leprosos aproveitarem essa comida, saciarem, assim como todos aqueles que aproveitam do maná do céu, que é o Senhor. Eles pensaram, isso não é só para mim. Existem outros que também estão na miséria. Existem outros que têm fome desse pão, que precisam desse alimento, que precisam desta comida. E eles foram lá avisar aqueles que estavam na miséria. Você também faz parte disso. Você faz parte do povo que foi chamado para levar a mensagem do Evangelho para os que estão na miséria, para os que não conhecem ao Senhor. E o que você tem feito com a mensagem que você tem ouvido? Guardado para você mesmo? Ou você tem dividido com seus colegas de classe, com seus amigos, seus vizinhos, seus primos, seus conhecidos? O que você tem feito com a mensagem do Evangelho, com o alimento que Deus deu a você? Que não sejamos egoístas, mas que mostremos amor, como Deus mostrou a cada um de nós, nos dando o seu Filho. Que possamos levar essa mensagem da palavra de Deus, que Deus salva, que Deus liberta, que Deus leva o homem para o céu. Como diz o nosso dizer da Assembleia de Deus, que Deus salva, que Deus cura, que Deus batiza com o Espírito Santo. Jesus, ele veio para salvar o seu povo. Jesus é a resposta para todos aqueles que estão na miséria e sofrimento. E se você, neste dia, se encontra triste, desanimado, eu quero te falar de Jesus. E que você, neste dia, possa entregar a sua vida a Ele. Somente Ele pode tirar toda a sua dor, toda a sua tristeza e transformar em alegria. Creia na vitória que há no nome de Jesus. Porque há poder no nome de Jesus. Há poder para quebrar barreiras do pecado. Há poder no nome de Jesus para quebrar todas as artimanhas de Satanás. Há poder no nome de Jesus para quebrar toda a tristeza, toda a miséria que há na sua casa, na sua família, no seu coração. Há poder no nome de Jesus para fazer todas as coisas que aos nossos olhos pareçam impossíveis. Mas não há nada impossível para o nosso Senhor.
Vamos orar comigo? E eu te convido você a fechar os seus olhos já. Lembra daquele papelzinho que eu disse que você podia escrever? O que você tem medo? O que te deixa triste? Eu quero que você orasse, segurasse e orasse por ele agora. E fale com Deus neste momento. Que você não quer mais ficar com esse medo. Não quer mais que essa tristeza tome o seu coração. Que você possa entregar os seus anseios e os seus medos ao Senhor. Vamos lá. Senhor, meu Deus maravilhoso, te agradecemos por esse dia, por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Que o Senhor possa, sim, meu Pai, abençoar cada um que está ouvindo esta aula. Que o Senhor possa trazer, Senhor Deus, consolo, conforto àqueles que estão desanimados, àqueles que estão tristes. Que o Senhor possa levantar o caído, que o Senhor possa curar aquele que está doente. Que o Senhor possa trazer alegria àquele que está abatido, àquele que está triste. Que o Senhor possa transformar cada choro em sorriso, Pai. Que o Senhor possa lembrá-los das promessas de vida eterna que o Senhor deu a todos aqueles que em Ti esperam. Senhor Deus, se há algum coração que ainda não se encontrou em Jesus, que o Senhor possa nascer, que Jesus possa nascer no coração de cada um deles. Que o Senhor venha abençoar, Pai, cada junior que está assistindo essa aula e que através de cada um deles, muitos sejam abençoados e alcançados pelo poder do nome de Jesus. Te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. E glória a Deus por tudo. Eu louvo a Deus e agradeço a você por estar aqui até o fim desta aula. Não esqueça de compartilhar com quem você ainda não compartilhou, de deixar um comentário, de dar um like se você ainda não curtiu este vídeo e deixa aí aí. Então tá? E eu conto com vocês na próxima aula, porque semana que vem tem mais e também temos a nossa aula no Zoom, tá bom? Eu espero vocês lá. Eu quero deixar para vocês um grande beijo, um grande abraço. Tenham um ótimo domingo abençoado pelo Senhor. Tchau, tchau.